Vê se vai. Foi? Vira aqui pra mim. É sempre assim, a gente testa tudo, mas aí o universo testa a gente. Pra ver se a gente tá. Ih, subiu de novo. Manda aí. Foi. Agora foi. Com som. Tá com som agora? Agora sim? Fala aí, Carol. A gente testa antes e o universo ajuda a gente a testar nosso emocional para ver se a gente está tinindo, se está tudo certo. Que o coração fica acelerado, né? Quando eu dar alguma coisa errada, mas está tudo certo. Estão me ouvindo bem, né? Se eu afastar assim, conseguem me ouvir também? Tudo certo? Vamos lá, pessoal, vamos encaminhar essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu vou falar muita coisa bacana aqui hoje sobre dor no joelho, sobre condromalácia patelar, e vai de fato ajudar. São informações que você provavelmente nunca ouviu falar aqui no Instagram, na academia, né? São anos de trajetória para poder eu ter esse conhecimento e poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, vamos sentar o dedo no aviãozinho aí, para poder convidar mais gente. Vamos ver se o pessoal vai entrar. O pessoal está devagar. Manda aí para todo mundo que você conhecer. Eu falei já sobre coluna e agora eu vou fazer a mesma coisa para ajudar as pessoas que sofrem com dores no joelho. Disparou lá no grupo também, para o pessoal ficar atento. Às vezes o pessoal perde a hora. E eu vou só esperar mais um minutinho para iniciar. Me falem aí, quem está ao vivo, se sentem dor no joelho. Milena, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Vamos embora, gente. Vamos convidar mais gente. Alessandra, boa noite. Me fale se vocês sentem dores no joelho atualmente. Maíra, Ilanete, primeira Ilanete. Cris, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos convidar o pessoal para ao vivo aqui, porque não vai ficar gravada, infelizmente. É um conteúdo que é o que eu passo para as minhas alunas do curso, é o que eu passo para as minhas alunas da minha consultoria online. Então, é um conteúdo que vale ouro, que dificilmente você vai ouvir alguém falando aqui. Então, sente, Débora. Você tem condromalácia, Débora? Já tem o diagnóstico ou não? Ou só sente, mas nunca investigou? Camila, minha terapeuta maravilhosa. Beth, boa noite. Fale um pouquinho comigo que daqui a pouco eu vou iniciar, não vou enrolar muito. Só estou esperando aí, 5 minutinhos, mais 1 minuto e começo, tá? Me fale aí, tem condromalácia e sente dor? Ou para, volta, ou tá sempre com dor? Matheus, boa noite. Prazer ter profissionais aqui comigo. Inclusive, no meu curso tem bastante profissional. Graças a Deus, assim, é muito bacana dividir o nosso conhecimento e com pessoas que querem passar informação de qualidade, né? Porque eu acho que o conhecimento liberta. Dor, tá com dor, né? Então tá. Então anota tudo aí, porque você vai melhorar a sua dor, tá? Se você conseguir colocar em prática, você vai melhorar. Então vamos lá, não vou enrolar mais. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Fez a aplicação. Esse que é o problema, assim, a aplicação é super válida, né? Todo atendimento do físio, do ortopedista, é muito importante você ter essa equipe te ajudando, né? Para você ter um diagnóstico correto, para você tirar da fase crônica, daquela dor aguda. Mas depois que o seu fisioterapeuta te libera e você vai para uma sala de musculação e o seu professor não sabe lidar com a sua patologia, provavelmente ele vai prescrever treinos para você sem levar isso em consideração e vai agravar. E é por isso que fica enxugando gelo, sabe? Vai e volta e nunca melhora. Então, a proposta de quando você tem um olhar com essa questão postural é saber o que é para ser feito para você ficar sem dor. A condromalácia é uma doença que não tem cura, né? É um desgaste na cartilagem.
mas tem como a gente saber lidar para não piorar, não agravar ainda mais e você conseguir ficar sem dor. Então, ó, aula 1, que é essa aula de hoje. Deixa eu ver só se eu consigo tirar aqui os comentários, só para ficar... Agora me lembrar como é que tira comentário. Que ótimo. Fico muito tempo sem fazer live, aí a pessoa esquece. Eu vou tentar ver aqui sem tirar, porque eu acho importante esse feedback de vocês. Então, vamos lá. Você vai entender o que desequilibra seu corpo e agrava sua dor, como os exercícios aleatórios só pioram a condromalácia patelar. Isso que é ruim, porque você está indo para a academia para treinar com a maior das boas intenções, gastando dinheiro, gastando seu tempo e está fazendo coisa que está piorando. Isso que é dose, né? Pois é o que mais acontece. Quais são os músculos que, quando estão encurtados, eles geram fraquezas em outros músculos, normalmente os antagonistas, e geram compensações nos movimentos, que aí o que desencadeia o mau alinhamento da articulação e maior sobrecarga no joelho. Então, hoje, vamos falar sobre isso, mas eu quero também compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Quem é Ilana? Não sei se todos me conhecem aqui, ou caíram de paraquedas com algum anúncio da live, mas quem é Ilana Colodete? Eu sou formada há quase 20 anos. Jesus, estou ficando velha. Quase 20 anos, ano que vem fazem 20 anos que eu me formei. Me especializei na época, logo depois que eu me formei, em treinamento personalizado, em personal training. Depois de um tempo eu quis ganhar dinheiro, comecei a dar muitas aulas, 10, 12 horas aulas por dia, e passei um tempo sem me especializar, até que eu consegui perceber que os resultados que eu estava compartilhando ali, tendo com os meus alunos, não eram o que eu queria, né? Não era só a estética que eu queria, não era só o emagrecimento, que já é um resultado muito bom, né? Dependendo da pessoa, essa é a dor da pessoa, a questão do emagrecimento. Mas eu queria poder contribuir com o emagrecimento, mas também melhorar a postura, aliviar as dores, corrigir, né? Algo que dificilmente a gente vê na sala de musculação. A ideia é só estética, o bumbum durinho, o abdômen sarado, é só isso. Que é difícil de conseguir? Mas quando você tem um olhar global, não é melhor? Não é melhor você melhorar o seu desempenho físico, a sua estética, melhorando também as suas dores, tendo qualidade de vida? Para mim, assim, o que adianta eu estar com um bumbum durinho em pé, cheio de dor na lombar, cheio de dor no joelho, fazendo coisa que está agravando, aí eu saio de lá depois do treino, gente, descadeirada, não vale a pena, né? Então, esse olhar que eu comecei a perceber que os meus alunos estavam me trazendo, tipo, não é possível, eu tô com esse aluno há 5 anos, como que a pessoa ainda tem dor na lombar? Eu era a pessoa que vivia com dor na lombar e dor na cervical e no ombro. Então, assim, cada hora tinha uma dor. Eu falava assim, gente, não é possível, eu sou altamente treinada, eu treino há mais de 20 anos, como que eu sinto dor? A musculatura está fortalecida, é o pensamento só do fortalecimento global, aquele alongamento generalizado. Eu dava aula de alongamento. Então, eu dava aula de alongamento, a pessoa chegava e fazia igual uma aula, né, aleatória, tudo ali igual, sem saber se tem um músculo encurtado, se não tem. Então, muitos anos trabalhando assim, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, e aí comecei a me especializar em análise postural, né, com correção na musculação. E aí depois foi o divisor de águas na minha vida, essa trajetória de especialização, e acho que no final do ano eu me formo na primeira pós-graduação em posturologia do Brasil, que eu tenho muito orgulho, muita dedicação para ver os resultados, né, das pessoas, e isso é o que me move, isso é o que me faz acordar cedo, ficar até tarde estudando. Inclusive hoje eu estou aqui, eu era para estar na capacitação, que vai começar daqui a pouquinho, mas é por uma boa causa. E eu vou mostrar para vocês que quando a gente quer se tornar referência em alguma coisa, primeiro a gente tem que mudar a gente. Então, se eu falo sobre emagrecimento e eu sou uma pessoa que estou sobrepeso, eu preciso mostrar que o meu método funciona em mim. Então, eu sempre tive esse cuidado comigo, com o meu físico, com a minha saúde, com o meu corpo, porque é isso que eu quero ajudar as pessoas, entende? Então, o que eu fiz? Olha a primeira foto. Quem olha fala assim, não é possível que era você. Era. Só que quando a gente está ali na frente das câmeras, quando a gente está na praia, quando a gente está na academia dando aula, a gente fica se policiando o tempo todo para se manter numa postura, né? Só que isso cansa, isso não é natural, isso não é bom. Você se forçar
numa postura que não é a sua natural, você vai chegar no final do dia, você vai estar com sobrecarga, você vai estar com um desgaste aqui no pescoço, com dor na lombar, contraindo o abdômen o dia inteiro. Então, assim, o natural é como você deve estar. Com a sua postura relaxada, você deve estar com a postura alinhada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu percebi, eu vivia com dores, eu estava percebendo que eu tinha uma postura que não estava muito adequada, com os ombros protusos, com um quadril empinado, com uma hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica. E eu falei, e dor no joelho? Eu já tive uma lesão, eu fui atleta de ginástica olímpica, então já tive uma lesão no joelho quando eu era adolescente, e eu não conseguia fazer o reequilíbrio do meu corpo para eu não ficar com dor. Então, tinha épocas que eu estava sem dor, aí eu começava a correr, começava a fazer alguma coisa, começava a sentir dor de novo. Então, eu falei assim, não, eu vou cuidar de mim para poder cuidar das pessoas. Então, eu busquei esse conhecimento, eu me dediquei a pessoas que são referências nessa área, que eu devo muito e que eu sou muito grata. Eu vou até marcar ela aqui, porque eu sempre falo dela, a minha mentora. Então, eu consegui tratar a minha postura, melhorar as minhas dores, para hoje estar aqui ensinando vocês e mostrando um caminho, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Chega de falar sobre mim e... Peraí, deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Foi. E vamos lá. Agora, falando sobre dores no joelho, condromalácia patelar, que é uma patologia no joelho, que é uma degeneração da cartilagem articular do joelho. É um problema quando a gente tem essa degeneração no joelho, tem esse desgaste, a gente não tem como repor, né? Então, aconteceu isso no joelho por conta de algumas coisas que você fez, ou por esportes praticados de muito tempo, de alto impacto. Tem muitas causas, tá? E daqui para frente a gente tem que saber como lidar. Então, eu sempre falo, é muito importante um diagnóstico preciso, né? Um médico ortopedista te dá um diagnóstico para saber o que de fato você tem no joelho, para não ficar aquele tiro no escuro. Mas numa análise postural, que nós, professores de educação física, que eu sei que tem muita gente aqui, a gente consegue identificar os desequilíbrios que estão deixando a gente suscetível a desenvolver a patologia. Olha só como é valioso esse trabalho. Eu consigo falar para o aluno que as alterações posturais que a pessoa tem, a pessoa está suscetível a desencadear a condromalácia. Ela pode ainda não ter, mas a gente vai trabalhar na prevenção. E isso é o que mais é valioso para mim. A gente não pode pensar só em tratar o que já aconteceu, mas conseguir prevenir para não ter aquele problema, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Agora, já tem um problema. Já não está no estágio avançado do problema, porque a condromalácia patelar, ela é um mau alinhamento ali da patela, né? Devido a algumas alterações estruturais, que dá aquela dor patelofemoral, e às vezes até tem um rompimento da cartilagem, que é um estágio mais avançado. Eu vou compartilhar aqui uma parte da tela para vocês conseguirem perceber os níveis, né? Tem graus a condromalácia patelar. Tem o grau 1, que é o amolecimento da cartilagem, o grau 2, que são lesões da cartilagem até 1,3 centímetros, ainda pequena, bem localizada. O grau 3, que são lesões maiores do que 1 centímetro, 1,3. E o grau 4, que é a exposição do osso da região. Então, para o treinamento ser seguro, a gente só pode tratar na musculação até o grau 2. Grau 1 e grau 2. O grau 3 e grau 4, normalmente, são fisioterapeutas com trabalho mais específicos que podem acompanhar. Então, só sem dor aguda. Tá? A pessoa está com uma dor aguda que não consegue pisar no chão. Chegou na academia, vai fazer o quê? Vai para casa, vai buscar ajuda de um fisioterapeuta, de um médico ortopedista para te passar um anti-inflamatório, todas as orientações cabíveis para esse profissional. Então, dentro da sala de musculação é o quê? Veio a recomendação de um físio, está apto a fazer. Vamos trabalhar para melhorar, né? Para não ficar aquela coisa de melhora, aí vai para a musculação, faz alguma coisa errada, piora, volta para físio e fica nesse ciclo. Aí melhora um pouquinho, nesse treino fiquei bem, que ótimo. Aí daqui a pouco volta a sentir, fez um exercício errado, volta a sentir. Então, é trabalhar na prevenção. A musculação, ela é para reabilitar, tá? Tem um ótimo objetivo
junto, né, combinado, que é a consequência da qualidade de vida que a musculação pode proporcionar, que é a estética, que é a consequência. Agora, quando você coloca na frente a estética, sem pensar em nada, você aprende a conviver com as dores. Eu conheço algumas pessoas que são assim, que para manter ali a estética, fazem volumes exagerados de exercícios, com sobrecarga muito grande, não se preocupam com a técnica, não buscam ajuda, ficam fazendo treino aleatório de blogueira, de seguir o influencer X, Y, porque acha que a pessoa tem um corpo bonito, não sabe nem o que a pessoa está fazendo por trás, entende? Então, assim, eu lido com a minha saúde com muita responsabilidade e com vocês também. E meu papel aqui é de passar informações úteis, sérias, com embasamento científico, não é nada que eu acho, tá? Para, de fato, ajudar a melhorar essas dores. E aí, vamos parar de compartilhar aqui, que eu vou falar agora sobre 5 principais causas do desalinhamento da patela. Aí eu vou compartilhar com vocês, porque eu gosto que vocês visualizem comigo. Eu vou mostrar aqui, ó. Vem cá, Marcélia, minha modelo maravilhosa, sarada, que está sempre comigo nos vídeos, que também ela é fisioterapeuta e vai se formar em educação física, tá vendo? Eu só tenho equipe com gente estudiosa. Eu vou falar aqui agora sobre as 5 principais causas do desalinhamento da patela. A primeira mais comum, tá? É a pronação dos pés. O que é isso? Vira de costas. Chega mais para cá para poder ver se vocês conseguem visualizar. A pronação dos pés é quando o pé tomba medialmente, ele tomba para dentro, ó. Ele apaga aquele arco plantar. Já viu a pronação dos pés? Então, o pé ele tomba para dentro. Isso é uma das causas do desalinhamento da patela. Por quê? Quando o pé tomba, vira agora para frente, o joelho acompanha e faz esse valgo, tá? Que é o aumento do ângulo Q, que é o valgismo ou genovalgo. Então, esse desalinhamento que vem do pé, ele sobe e gera um desalinhamento também no joelho, né? Automaticamente na patela. E isso é uma das causas desse desalinhamento da patela. Outro, assim, que acontece muito e que, na verdade, é o que gera a pronação e o valgismo, são encurtamentos musculares, tá? Então, a pronação, o que é a pronação? É um encurtamento de um músculo, daqui, ó, os fibulares. Quando esses músculos estão encurtados, o pé tomba medialmente. E aí, o ângulo Q também, que é o valgismo, também é consequência de encurtamentos de outros músculos também, que eu vou mostrar depois os testes aqui no final, tá? Adutores, tensor da face lata. Outra causa também desse desalinhamento da patela é a insuficiência de vasto medial e lateral. Quais são esses músculos? Esses músculos fazem parte do quadríceps, da frente da coxa, tá? Principalmente o vasto medial, que é esse músculo aqui, ó, de dentro do joelho. Esses músculos são os principais estabilizadores da patela. Então, eles mantêm o alinhamento. Se ele está fraco, a patela desalinha. E aí eu vou falar depois sobre as inibições, o que causam a fraqueza desse músculo. Que aí é onde a gente erra, não alongando esse músculo, tá? Não é só fortalecer, não é só sentar ali na cadeira extensora e achar que está fortalecendo o vasto, medial e lateral. Isso aí é uma informação muito incompleta, tá? Porque às vezes você vai para a cadeira extensora e nem é um bom exercício para você. Você tem encurtamento em músculos da frente da coxa. Então, tem a técnica correta, né, de fortalecimento dessa musculatura, mas antes a gente precisa liberar aquele músculo que está encurtado, né, e prejudicando aí o fortalecimento dessa musculatura. Então, vamos iniciar. 5 principais causas do desalinhamento da patela. Pronação dos pés, o pé tomba para dentro. O joelho para dentro também, que é consequência da pronação. E aí a gente faz o aumento do ângulo Q. Não sei se vocês já ouviram falar, tem profissionais aqui. O ângulo Q é uma linha imaginária que vem, ó, daqui da espinha ilíaca anterosuperior até o centro da patela e depois do centro da patela até a tuberosidade da tíbia, tá? E aí esse ângulo ele fica aumentado. O joelho ele fica para dentro, faz o valgismo ou genoval. Isso é consequência de encurtamentos musculares.
Então, pronação excessiva dos pés, aumento do ângulo Q, que é o valgismo, encurtamentos musculares, que eu vou falar melhor mais no final, que eu quero que vocês... Mas tudo bem. Insuficiência do vasto medial, principalmente, que é o principal estabilizador da patela, e a patela alta. E agora vamos lá. Quais são os músculos que, quando encurtados, geram dores no joelho? Quais são os músculos? Eu já falei no início, o que causa a pronação são os fibulares, a panturrilha, isquiosurais, posteriores de coxa. Essa musculatura aqui, ó, quando ela está encurtada, ela impede, ela causa fraqueza e impede o fortalecimento dessa região da frente, o vasto medial e lateral. Aí olha só como que é doido, né? Aí você não alonga essa musculatura posterior de coxa e vai lá e se mata nos exercícios para fortalecer o vasto medial e lateral. Aí você não consegue. Aí você fala, gente, mas eu faço pesado. Aí você vai gerando mais desequilíbrio, porque esse músculo está encurtado e aí ele vai gerando mais fraqueza. Então fica um ciclo assim de cabo de guerra, e que quando você começa a entender melhor, né, e fazer o que tem que ser feito, o alongamento passivo antes do treino, para permitir que aqueles músculos que estão fracos possam promover força, aí tudo flui. Porque você vai alongar um músculo que está dominante antes do treino. Aí você vai lá e vai fazer o agachamento, vai fazer o leg, vai fazer os exercícios para fortalecer o vasto, e aí você não vai entrar primeiro esse músculo que está dominante. Entende? Então, quando você tem esse olhar global, consegue ter mais resultado específico no que você precisa fortalecer. Aí outros músculos também que tendem ao encurtamento e que, quando estão encurtados, geram dores no joelho. O tensor da face lata e o tracto iliotibial, que são músculos aqui da lateral da coxa. Eu vou mostrar também os testes para você conseguir detectar esse encurtamento. E amanhã eu vou mostrar os alongamentos específicos desses músculos. Se vocês conseguirem fazer os testes, perceberem os níveis de encurtamento desses músculos e praticarem, são 5 minutos de alongamento diário, vocês conseguem melhorar essas dores. Não só alongando, mas também fortalecendo a musculatura que está fraca, tá? E os adutores? Gente, adutores, a maioria das pessoas que relatam dores no joelho, quando eu vou olhar a análise postural, eu vou ver o teste de adutor. Senta aí. Vou mostrar aqui o teste de adutor. Fica de lado. Vou mostrar só o de adutor agora. Daqui a pouco eu mostro todos. Abre a perninha. E aí a pessoa quase não abre a perna. Finge que você tem encurtado. Ela já não tem mais. Ela tinha, tá? A gente já melhorou. E aí, ó, o quadril fica para dentro. A perna quase não abre. O pé vira para fora. O joelho vira para fora. E isso demonstra encurtamento severo dessa musculatura. E o que causa? Qual é o inibidor direto dos adutores? O glúteo médio. É o principal estabilizador da pelve. E aí, o que acontece nesse cenário todo, que você não deve estar entendendo nada, mas o que tem a ver o adutor com o joelho? Tem tudo a ver, tá? Assim, eu não vou ficar falando tão cientificamente, porque tem muita gente aqui que não é profissional e pode sentir dúvidas de entender. Mas é um músculo que, quando está encurtado, ele dificulta um parantagônico, que é a musculatura contrária, a ser fortalecido. E como esse músculo aqui, ó, da lateral do glúteo, eles são músculos principais estabilizadores do quadril. Imagina, durante o movimento, você está fazendo algum exercício, o teu quadril está fazendo isso, ó, porque ele não tem força. Aí, quando ele faz isso, esse joelho entra. Aí, olha o desalinhamento do joelho. A sobrecarga vai parar no joelho. Entende? Então, não é só técnica. Às vezes, a pessoa fica lá, não, vou manter aqui o joelho alinhadinho. Mas, cara, falta força na musculatura do glúteo para estabilizar a pelve, para você fazer esse exercício com esse alinhamento. Entende? Então, será que aquele exercício é para você naquele momento? Às vezes não. E como que você vai saber? Né? Primeiro, sabendo quais são os músculos que estão encurtados, ajustando a técnica dos movimentos, sabendo como fazer, né? Tudo isso que eu ensino no Flex e que dá um outro olhar para a pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, né? Chega na academia, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, assim que chega. Nem segure nada, começa fazendo isso aqui, já viu? É isso aqui. Gente, não alongue quadríceps assim, aleatório. Eu ainda vou falar sobre isso. Eu estou adiantando aqui, falando por cima. Mas tem alongamentos que, quando você faz... Barulho. Quando você faz determinados alongamentos,
você está piorando o resultado daquele músculo. Alongar a musculatura do quadríceps sem você ter eles encurtados, tira a força dele antes do treino, entende? Então a gente tem que tirar a força do músculo que está encurtado, para ele não ficar dominante no movimento. Então, se os meus flexores de quadril, reto femoral, ilipsoas, eles estão tensos, encurtados, hiperativos, aí sim, eu vou alongar ele para poder eu permitir que outros músculos que eles inibem possam gerar força, principalmente o glúteo, né? Que o iliopsoas, ele é inibidor do glúteo. Então a pessoa se mata lá nos exercícios de glúteo, mas tem o iliopsoas encurtado. Então tem todo uma coisa por trás sobre inibições recíprocas, né? Que é um músculo que está encurtado e que dificulta o fortalecimento do outro músculo antagonista, que ninguém sabe. Então chega lá, vai fazendo o alongamento de forma aleatória e aí prejudica demais, porque atrapalha o rendimento, o desempenho daquele músculo a desenvolver naquele momento. Agora eu vou falar sobre alguns desvios posturais que estão relacionados com a condromalácia patelar. Eu coloquei a foto aí de duas alunas ao iniciar, tá? Uma com o genovalgo e a outra com o geno recurvato, ou o joelho hiperestendido. Eu olho para esse cenário dessas duas pessoas, dessas duas alunas, e já coloco no diagnóstico. Você fica mais suscetível, pessoas com esses desvios posturais, de genovalgo e geno recurvato, ficam mais suscetíveis a desenvolver a condromalácia patelar. Por quê? Porque tem músculos que eu já sei que tem encurtados. É claro que é importante fazer os testes para ter certeza do nível de encurtamento, tá? Porque aí entra um exercício específico para cada nível. Se a pessoa tem um nível severo, a gente vai adaptar, vai sentar num step para elevar o quadril, vai ter toda uma adaptação no exercício para aquele exercício ficar ok, ficar com uma técnica boa, tá? Porque senão a pessoa faz de qualquer jeito e também não funciona. Pode até alongar o músculo que está encurtado, mas não funciona, tá? Então, esses dois desvios posturais já ficam suscetíveis porque tem músculos que geram fraqueza naqueles músculos que são importantes. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês visualizarem o genovalgo, que é esse joelhinho aqui para dentro, deita lá. Tem dois testes. Agora eu vou tirar para vocês verem melhor, tá? Tem dois testes que eu vou mostrar agora que estão relacionados com o genovalgo, tá? Deita de barriga para cima. Ó, esse aqui a gente consegue, quando eleva a perna, ver o encurtamento de alguns músculos, tá? Coloca a palma da mão para baixo. Aqui, se aumenta a curvatura da lombar, faz um arco muito grande, isso demonstra um nível de encurtamento mais para severo, tá? Se a pessoa quase não eleva a perna, aumenta muito aqui a curvatura da lombar, a gente percebe encurtamento nessa musculatura lateral da coxa, o tensor da face lata e o tracto iliotibial, que são músculos que, quando estão encurtados, tracionam o joelho medialmente em genovalgo, tá? Aqui a gente consegue também perceber o encurtamento dos isquiosurais, dos músculos posteriores de coxa. Mas, nesse cenário do valgo, nem sempre a pessoa demonstra um encurtamento severo no isquiosural. É mais no tensor da face lata, tracto iliotibial e no adutor, que é aquele da perninha aberta. Então, às vezes, tem um encurtamento severo no adutor, mas tem um moderado no tensor da face lata. E isso a gente consegue avaliar e mensurar através do teste. E aí, o que deve ser feito? Deve ser alongado passivamente antes do treino. O que é um alongamento passivo? É o alongamento que você faz antes do treino, da musculação, sem aquecer na esteira, na bike. E assim, evitar também fazer caminhadas longas para ir para a academia. Se você for fazer caminhadas longas, eu fico caminhando 20 minutos para chegar na academia. Já aqueceu. Assim, um trajeto de 5, 10 minutos, não andando tão rápido, aí é legal. Senão você faz em casa o alongamento, tá? Que aí tem mais eficiência. Sempre com um intervalo de no máximo mais ou menos 20 minutos, tá? Até 20 minutos você consegue manter a eficiência do alongamento passivo. Passando disso, você começa a reduzir um pouquinho, tá?
tá? Então, alongamento passivo é aquele que você faz antes do treino da musculação, sem o aquecimento na esteira ou na bike ou no transporte, qualquer que seja, e sem a contração da musculatura antagonista. O que é isso? Se eu for alongar aqui, ó, mostrar para vocês rapidinho, dar um spoiler de amanhã, que eu vou mostrar todos os exercícios de alongamento referente a esses encurtamentos que normalmente eles existem em caso de dores no joelho, tá? Aqui, se eu for fazer esse alongamento aqui e contrair a minha musculatura do quadríceps, eu já estou reduzindo a eficiência da musculatura dos isquiosurais, posteriores de coxa, tá? Por quê? Quando você contrai aqui, a gente não consegue atingir o tecido conjuntivo do músculo, a face muscular, tá? A gente acaba atingindo o tecido elástico do músculo, que é a mobilidade, que é o treino de mobilidade que a maioria das pessoas fazem antes e que não tem a melhor eficiência na melhora da flexibilidade, melhora mesmo do nível de encurtamento, né? Que eu vou mostrar aqui um exemplo que eu sempre dou e que fica bem didático, do elástico, para poder falar a diferença da mobilidade para a flexibilidade, para o alongamento, tá? O que eu recomendo na minha metodologia é o alongamento passivo, não a mobilidade. Eu já fui a pessoa que gostava de mobilidade quando eu vi que não fazia muito o efeito que eu gostava, que eu gostaria, né? Eu vi que não tinha muita utilidade. Até posso fazer em outro horário, né? Fora ali do momento da musculação, pode ter utilidade em alguns atletas, mas para melhorar, reduzir a dominância do músculo encurtado antes da musculação e poder possibilitar que o músculo fraco possa promover força, é o alongamento passivo. Então, ó, o exemplo aqui da mobilidade. Mobilidade é o tecido elástico do músculo. Você faz aquele movimento dinâmico sem se preocupar com o alinhamento das articulações, né? Mantendo as articulações no neutro, faz exercício dinâmico e fica aqui, ó, como se eu estivesse puxando o elástico. Puxei, puxei, puxei. No final, eu continuo, fica um pouco molinho, mas não aumenta o ventre muscular, tá? Aí o que acontece? Agora eu não estou com um plástico aqui, que o exemplo ele fica muito nítido. Quando você pega um saco plástico, pega um pedacinho aí na sua casa, saco plástico, puxa o saco plástico, faz uma laceração. E aí essa laceração aumenta o ventre muscular. Por quê? A gente está atingindo o tecido conjuntivo do músculo, a face muscular. E aí você percebe que cada vez que você faz o alongamento, todos os dias antes do treino, você vai aumentando esse ventre muscular. E aí tem mais eficiência para você ter um melhor desempenho ali durante seus treinos, para reorganizar suas articulações, melhorando a sua postura. Então, o alongamento passivo antes do treino, sempre, tá? Sem a contração da musculatura antagonista e sem o aquecimento. E sempre também mantendo as articulações no posicionamento neutro. Não pode fazer isso aqui, quer ver? Cadê o elástico? É chegar e querer puxar tanta perna, você vai vira quase uma cambalhota. Mas, ó, quadril eleva, você gira o quadril, você eleva o teu ombro, a cabeça sai do colchonete, vira o samba do crioulo doido, uma bagunça generalizada, e isso gera compensações em outras articulações, né? E o que eu sempre defendo com os meus alunos dentro dessa metodologia corretiva na musculação é que a gente tem que ter um olhar global. Quando a gente recorta uma coisa só, que você está ali no exercício para alongar a posterior de coxa, né? Aí você quer alongar ele de qualquer jeito até sentir aquela dor de estiramento, que também não é necessário. É uma dor leve estiramento, mas sem aquela coisa insuportável, que teu personal puxa, ainda puxa a ponta do pé, que você tira o bumbum do chão, nada disso. Isso é arriscado, inclusive, a se lesionar, tá? É uma laceraçãozinha de leve que você puxa, sentiu que tá pegando? Ótimo, fica naquela posição. Sempre mantendo, ó, o quadril na posição neutra, curvatura da lombar preservada, ombro colado no chão, a cabeça alinhada. Gente, o todo. Senão você alonga a posterior e desequilibra o ombro. E aí você força a sua torácica, fazendo uma hipercifose. O que adianta? O corpo está todo conectado pelas fáscias. Então não desmembre os exercícios. Tá no agachamento. Tá aqui, tô descendo tudo. A quadril, entra em retroversão, entra em antroversão. Faz uma bagunça danada, bota a cabeça lá na frente, o joelho vem para dentro. Enfim, comecem a ter um olhar mais global no teu corpo como um todo. Sempre pensando aqui, ó, do pé
até a cabeça. Tô aqui, ó, fiozinho puxando lá no topo da cabeça, mantenho meu ombrinho para trás, vou fazendo agachamento até onde eu consigo descer, mantendo meu quadril neutro. Se eu descer mais, eu consigo, gente, eu desço até aqui, ó. Tá certo? Não tá. Vai me gerar malefício na minha coluna e no meu joelho. Entendeu? Então, assim, começar a ter um olhar mais cuidadoso com o corpo, que é o nosso bem mais precioso, né? Se a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito, fica aí um monte de gente na musculação, super treinado, super forte, cheio de desequilíbrios, né, posturais e convivendo com dores. Eu acho inadmissível uma pessoa que treina sentir dor. Realmente não é legal. Agora eu vou falar sobre... Aí eu falei sobre os encurtamentos. Eu vou compartilhar essa tela aqui rapidinho. Dos encurtamentos de adutores. Aqui, ó. Aqui, o encurtamento do adutor gera fraqueza no glúteo médio, que é o principal estabilizador da pelve, né? Lá no Flex Mais tem um teste, que é o teste do Trendelenburg, que é o teste para a gente detectar a insuficiência ou o nível de fraqueza dessa musculatura do glúteo médio. Eleva a perninha, subiu. Se você consegue sustentar a sua perna aqui, o quadril fica alinhado, beleza. Alinhadinho, consegue sustentar um tempão, ótimo. Tá com um nível de fortalecimento nessa musculatura bom, provavelmente o adutor não está encurtado, tá? Porque normalmente, quando você não consegue, você desequilibra e você cai para o mesmo lado, ó, a pelve cair para o mesmo lado da perna, é porque tem uma insuficiência. E dependendo do quanto caiu, maior a insuficiência, quase a inatividade dessa musculatura. E o que deve ser feito? Só fazer exercício local para aquela musculatura? Não, não. Porque dependendo do exercício, hoje eu fui gravar com ela várias opções de exercício para glúteo médio. Você pode fazer todos os exercícios do glúteo médio? Não. Qual é o teu nível de encurtamento? O quadrado lombar, que é um músculo aqui paravertebral lombar, que é inibidor também do glúteo médio. Olha que doideira. Você tem encurtamento aqui na lombar e nem sabe que ele é inibidor do glúteo médio. Então você se mata na cadeira abdutora, teu quadril fica fazendo esse movimento aqui, ó, de hipermobilidade. Por quê? Porque o seu quadrado lombar está encurtado. E aí vai gerando mais fraqueza no glúteo médio. Então é um bom exercício para você? Não. Entendeu? Essa coisa do achar que todos os exercícios são maravilhosos ou achar que todos os exercícios são péssimos é complicado. Realmente fica aquela coisa assim, poxa, mas eu fico sem opção. Mas, gente, tem que tentar entender. E o conhecimento, ele liberta. Se você ficar refém de profissional que fala para você, vai lá e faz esse, bota na tua série, só 3 de 12, 3 de 15, aquela cartilha assim daqueles exercícios que você sabe que é tudo igual a todo mundo, sem saber, sem ter feito uma análise postural, sem saber se você tem algum desequilíbrio, algum desvio postural, algum encurtamento, vai ser um treino generalizado que vai te gerar consequências. Então, esse olhar desse conteúdo que eu estou passando para vocês agora é justamente para vocês começarem a entender e saber diferenciar um profissional que você pode confiar. E é muita responsabilidade de trabalhar com o nosso corpo, né? De pegar e fazer um treino desse aleatório, mas vem cá, você não faz uma análise postural? Não, então qual foi o critério de seleção dos exercícios? Esse aí, eu tenho que fazer a mesma quantidade de anterior para posterior, é esse o critério? É esse que a gente aprende na faculdade, infelizmente. É esse o critério, sabe? Não é um critério individual, um critério de avaliação, de saber se você pode ou não, por quê, se aquele exercício não é apropriado para você naquele momento, mas pode ser daqui para frente, se você começar a melhorar o nível de encurtamento daquele músculo, entendeu? E aí sim, lá na frente, aquele exercício ele vai ser adequado para você, mas naquele momento ele pode gerar consequências negativas. Aí, quais são as recomendações no caso de genovalgo, desse joelhinho aqui para dentro, né? É um exercício que provavelmente tem no teu treino, e você tem genovalgo, e você tem dor no joelho. A cadeira adutora. Sabe aquele sentadinho que você faz a força para fechar? É um exercício que trabalha essa musculatura de forma isolada. E que, assim, como o adutor, essa musculatura interna de coxa, eles são músculos posturais, são músculos tônicos. O que são músculos tônicos? Eles tendem ao encurtamento. Eles são altamente solicitados para manterem a gente aqui, ó, em pé. Eles estão trabalhando.
Então, por eles serem altamente solicitados, eles já tendem a encurtamento. Aí você vai lá e faz esse exercício de forma isolada, assim como os isquiosurais, eu vou falar depois. Faz ele de forma isolada. E aí você cria mais tensão nele. Se você não tem ele encurtado, são outros 500. Agora, se você tem, você vai agravar o seu desvio postural. Você vai agravar essa tensão e essa sobrecarga no seu joelho. Então, não é um exercício apropriado para quem tem genovalgo, a cadeira adutora, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o outro desvio postural que eu falei anteriormente, que é o joelho hiperestendido. Que quando você vai para o teste, senta aí, de sentar e alcançar, você consegue perceber, vai lá na frente. Aí, ó, ela já não tem um nível de encurtamento, tá? Eu vou voltar aqui para tirar isso aqui para vocês verem melhor. Então, ó, no teste de sentar e alcançar, quando a pessoa vai lá na frente, o quadril ele fica na posição neutra, a curvatura vem desde baixo até em cima de forma contínua, o joelho estendido, a ponta do pé para cima, relaxada, ótimo. Não tem nível de encurtamento ou bem leve, ela tem bem leve, a gente tem melhorado bastante. Agora, uma pessoa que tem um nível de encurtamento severo aqui, ó, às vezes as costas dela vêm para trás, como se tivesse uma força puxando aqui para trás. Vem a coluna aqui lombar reta, aí alonga excessivamente essa região aqui da torácica, demonstrando encurtamento na musculatura paravertebral. Lembra que eu falei que quadrado lombar encurtado inibe glúteo médio, que é um importante estabilizador do quadril e causa compensações no movimento? Então a gente precisa liberar também aqui, né? Para poder não gerar a inibição da musculatura do glúteo médio. E aí o joelho às vezes não estende, enfim. Aí a gente vê esse cenário aqui de encurtamento e a pessoa vai lá para a cadeira flexora, vai lá para a cadeira, para a mesa flexora, vai lá para o stiff e piora a dor no joelho. Por quê? A pessoa não está apta a fazer esse exercício. É um exercício ruim? Desculpa, eu estou rouca. É um exercício ruim? Não é ruim, não vamos generalizar, mas é um exercício ruim para esse momento dessa aluna, que demonstrou encurtamento severo, moderado ou até leve. Por quê? Quando os isquiosurais eles estão encurtados, são posteriores de coxa, que também são músculos tônicos, são os músculos posturais que tendem ao encurtamento, eu falo isso sempre. Quando a gente tem esses músculos posturais que já tendem ao encurtamento, você faz esse exercício de forma isolada, você aumenta ainda mais a tensão sobre ele. E aí o que isso acontece? Desequilíbrios posturais. Então, essa musculatura, quando ela está encurtada, ela gera compensação no movimento do agachamento, coloca o quadril em retroversão, inicia em anteroversão e no final puxa para retroversão. Então, não é só porque você quer ter a melhora na flexibilidade, porque você quer abrir a perna toda, não é só sobre isso. E assim, alongamento demais também é ruim, tá? Tudo demais é ruim. Tem que estar ali dentro de um equilíbrio. E o equilíbrio para você é diferente da outra pessoa, né? Então, assim, você só não pode ter essa musculatura encurtada para essa musculatura não gerar malefícios no seu corpo. Isquiosural encurtado gera fraqueza na musculatura anterior da coxa, o vasto medial e lateral, que é uma das causas da condromalácia patelar, a fraqueza nessa musculatura e o encurtamento dos isquiosurais. Por isso que quando eu vejo esse desvio postural de hiperextensão de joelho, eu já sei que a pessoa sente dor no joelho. Ou se não sente, vai chegar, a conta vai chegar. Entendeu? Se ela continuar fazendo stiff, mesa flexora, cadeira flexora, um dia ela vai sentir a dor no joelho, mais cedo ou mais tarde. Então, tem que ter cuidado na hora de fazer o treino, ou a quem está aqui para aprender, a prescrever, que a escolha dos exercícios ela não pode ser aleatória. Tem que levar em consideração o quadro postural do aluno, tem que ser algo direcionado para a pessoa ter qualidade de vida, ter um bom resultado. Vai chegar no momento da periodização do treinamento que ela vai fazer aquele exercício para melhorar o tônus, para melhorar a definição. Ok, mas qual é o momento? Vamos avaliar, vamos ver, vamos fazer o teste para ver se ela está apta. Se não tiver, não vai passar. Não vale o custo-benefício, sabe? Da pessoa, vamos ver, se sentir dor a gente para. E fala aí, você está sentindo dor? Gente, não pode ser assim.
trabalhar com a saúde da pessoa é algo com muita responsabilidade. A gente não pode ficar esperando a pessoa sentir que qualquer coisa muda o exercício e aí depois faz aquele... Não, a prescrição é baseada para melhora. Qual é o nível de encurtamento que ela está hoje? Como que eu vou planejar a melhora dessa aluna? Eu já vejo quais são os níveis de encurtamento que estão gerando fraquezas naquelas musculaturas, porque a pessoa já me falou na anamnese, no relato, né, das dores no joelho, das dores na coluna, e aí dentro de tudo aquilo ali que ela falou e do que eu vi nos testes na posição estática, né, que é de lado, de frente, de costas, eu já sei o que está causando aquelas dores. Então, eu já sei como que eu vou fazer para ir para um caminho oposto, para fazer a pessoa melhorar e ter qualidade de vida, porque é o que eu falei. Não adianta ter uma estética linda, um corpo sarado e viver com dor, né? Parece uma velha sendo novinha. Aí não, né? Parece que não tem nada a ver. E aí, então, falando sobre a questão dos isquiosurais, que são músculos que, se você faz eles de forma isolada, você pode agravar tanto as dores no joelho quanto os desequilíbrios musculares. Agora, a recomendação. O que causa esse geno recurvato, essa hiperextensão do joelho? É só os isquiosurais? Não. Uma musculatura da panturrilha também, o sóleo. Quando o sóleo está encurtado, fica em pé, que é a musculatura da panturrilha, que é aquele exercício que a gente faz quando está sentada, sabe? Aquela cadeirinha que você faz assim, ó, sóleo. Aquele exercício a gente não recomenda quando se tem esse joelho hiperestendido, que é aquele joelhinho para trás, ó. Sóleo encurtado, quando se conecta com isquiosurais, o joelho, que não é bobo nem nada, ele quer fugir dessa tensão toda, o que ele faz? Ele vai para trás, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Genovalgo, musculatura daqui da lateral, encurtado, o joelho quer fugir da tensão, vai para dentro. O adutor é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os exercícios, porque a gente está ali para melhorar. E aí você deixar com que os profissionais que não se especializam, não buscam conhecimento, não querem fazer algo além, né, do que só ganhar dinheiro, só fazer ali o feijão com arroz que foi aprendido na faculdade, foi ensinado na faculdade, e aí você fica refém de se manter com dor, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, né, e ficando, às vezes, suscetível a se manter uma patologia que pode ser irreversível. Pode ser mais difícil depois a gente conseguir reequilibrar e te deixar sem dor, tá? Então, 2 exercícios que eu evito em casos de joelho hiperestendido são a cadeira do sólio e o joelho hiperestendido é também a mesa flexora e a cadeira flexora. Eu vou colocar aqui a imagem dos... Ó, eu coloquei só a mesa flexora, mas a cadeira flexora também. A flexão de joelho em pé, no aparelho, com caneleira. O stiff, ó, outra coisa. Quando você faz o stiff e você tem encurtamento no isquiosural e no adutor, o que faz? Quando você está subindo, você faz um valgo dinâmico. O joelho, ele traciona para dentro. E essa compensação gera sobrecarga no joelho, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Então, eu passei já aqui os 2 testes, que é o do tensor da face lata e trato iliotibial, que são aqueles da lateral da coxa, que eleva a perna, e dependendo do... Vamos lá, vamos refazer aqui. Eu quero que você faça aí na sua casa, coloque o celular, tá? De lado para você quando acabar a live, e faz um print e me manda, que eu vou te ajudar a fazer o diagnóstico desse músculo. Só hoje, tá? Que eu vou dar esse mole aqui para vocês. Deita e eleva essa perninha. Então, ó, veio aqui na mesma linha aqui do quadril, 90 graus. A ponta do pé para baixo, o ombrinho coladinho no chão, queixinho para baixo, a curvatura da lombar preservada. Esse é o cenário perfeito. Poucas pessoas chegam apresentando esse cenário aqui de forma relaxada, tá? Então, não é algo comum da gente ver. Por quê? Porque são músculos que, normalmente, quem trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé, salto alto, eles encurtam mesmo. O que a gente tem que fazer? Reequilibrar alongando, tá? Mas qual músculo alongar? Quando ele está encurtado, tá bom? Aí aqui, ó, moderado, aqui severo, aqui moderado, aqui leve e aqui normal.
Mas não é só o posicionamento da perna, tá? Isso eu ensino lá no Flex. Tem todas as outras alterações também, posicionamento do quadril, essa curvatura da lombar, seu abdômen quando estufa, você percebe que você também tem um nível de encurtamento severo para não conseguir manter a perna elevada. Então, tem algumas outras características que demonstram encurtamento dessa musculatura e que provavelmente vai criar mais desequilíbrios, o joelhinho para dentro, que deixa o posicionamento ali da tua patela fora de um alinhamento ideal e que aumenta a sobrecarga do seu joelho. Gente, é isso hoje. Amanhã o que teremos? E eu quero que vocês estejam aqui comigo amanhã. Eu quero que vocês mandem essa live para todo mundo. Na verdade, ela não vai ficar gravada aqui. Depois eu vou fazer alguns recortes de algumas partes, mas só para quem esteve aqui presente conseguiu ter todas essas informações, tá? Que está dentro do meu curso, inclusive, é o que eu ensino lá dentro. Todos os testes, todos os exercícios específicos para cada nível de encurtamento, enfim, está tudo no meu material, né? No meu programa online. Então, amanhã eu vou ensinar quais são os alongamentos específicos para cada nível de encurtamento desses músculos que, quando estão encurtados, eles desencadeiam a dor no joelho, tá? Especificamente desses, tá? Não vou falar de todos, senão fica muito extenso. Tem o que eu fiz da lombar, né? Quem sente dor na lombar ou na coluna de forma geral. Também tem os músculos que normalmente estão encurtados, gerando as dores. E aí eu fiz as lives anteriormente, não sei se você estava aqui presente, mas falando sobre a coluna. Então, amanhã eu vou falar sobre quais são os exercícios de alongamento, qual é a técnica correta para você fazer 5 minutinhos, 10 minutos no máximo, dependendo do seu nível de encurtamento, para você melhorar. Porque não adianta também querer melhorar e não fazer o que tem que ser feito, né? Aí fica difícil. Então, vamos fazer os testes, vamos praticar para conseguir melhorar e ver que funciona a metodologia. Então, amanhã, a técnica correta de movimentos importantes para você fortalecer aqueles músculos que tendem à fraqueza, principalmente por inibição daqueles músculos que tendem ao encurtamento. Então, eu vou mostrar aqui amanhã vários exercícios para fortalecer o glúteo médio, que é um principal estabilizador da pelve. Eu vou mostrar exercícios para fortalecer a musculatura do vasto medial e lateral, a técnica correta da cadeira extensora, a técnica correta do agachamento, a técnica correta do levantamento terra, para você conseguir não só usufruir da melhora dos seus encurtamentos com os exercícios de alongamento, mas também fortalecer a musculatura antagonista, porque também não adianta você só alongar, não resolve. Só alongar, o que você retira? Um pouco da tensão. Mas se você não fortalece a musculatura antagonista, não reequilibra. Para a gente reequilibrar as articulações, a gente precisa alongar o músculo encurtado para facilitar o músculo antagonista ser fortalecido. E ter a técnica correta do fortalecimento. Também chegar aqui e fazer um agachamento assim, não adianta, não vai fortalecer. Vai criar mais desequilíbrio. Esse desalinhamento vai gerar mais sobrecarga no joelho. Então, estejam comigo aqui amanhã, tá? Convida o máximo de pessoas possível. Foi um prazerzaço. Oi, Dani, Gabi, todas as minhas ilanetes do Flex, a Paty, todo mundo. Gente, muito bom. Adorei estar com vocês aqui, mais uma vez. E nosso encontro está marcado amanhã, também às 19h30. E eu espero vocês. Um beijo grande e boa noite.